Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar com você mais uma vez para estudarmos a nossa lição Família Cristã. E a aula de hoje é a lição de número 9, as promessas de Deus para a família, desfrutando as bênçãos de Deus. Essa lição ela está sendo utilizada aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus em Joinville, como material para a escola bíblica dominical nesse trimestre, mas também é um material especial para discipulado, tanto discipulado de casais como de famílias, discipulado nos lares ou em grupos, em classes na igreja, e muitos têm utilizado também como material para ministração em cultos de família. Então, se você não adquiriu ainda, não possui esse material, entre em contato conosco e nós teremos muito prazer de lhe enviar essa revista aí. Para você que não conhece, pelo menos um exemplar de forma gratuita, nós queremos lhe encaminhar. Então, busque nos nossos contatos no www.discipuladoparobrasil.com.br e nós queremos, com muita alegria, lhe dar acesso a esse material. Muito bem, nós vamos falar sobre as promessas de Deus para a família, desfrutando as bênçãos de Deus. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 20, que é um resumo na questão de promessas de Deus. E diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso também por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, todas as promessas de Deus, tantas quantas forem as promessas de Deus, tem em Cristo, em Jesus, o sim e por ele o amém, ou seja, elas são declaradas em Cristo, são consumadas, concretizadas em Cristo. E alguns estudiosos afirmam que a Bíblia tem em torno de 32 mil promessas, cerca de 8.810 promessas direcionadas para nós, para os nossos dias, para os cristãos e também algumas promessas não cumpridas para o povo judeu. Veja a riqueza de promessas de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que notar que Deus tem muitas promessas para nós. E o Salmo de número 128 é o texto áureo hoje da nossa lição, porque ele trabalha a questão das promessas de Deus para a família. O Salmo 128, ele traz as promessas de Deus para o ser humano ou para o homem, uma promessa pessoal, no trabalho, a promessa para a mulher ou para o seu cônjuge, né? A promessa para os filhos, para a sua cidade, para os seus netos e a paz para o seu país. Então veja que são inúmeras promessas contidas no Salmo 128, que é considerado a canção da família. E nós vemos aqui, né, se nós formos dividirmos essas promessas que eu já citei, nós podemos dividir em três partes: promessas pessoais, promessas familiares e promessas nacionais. E quando nós pensamos em promessa, né, vem aquele trauma que todo brasileiro, eu acredito que tem, né? Porque durante as campanhas eleitorais, tanto eleições municipais quanto eleições majoritárias, nós vemos que são proferidas inúmeras promessas, muitas promessas, e a grande maioria delas não é cumprida. E quando nós pensamos no ser humano, nós observamos que o ser humano tem essa facilidade de prometer e não cumprir, de mentir ou até mesmo de esquecer as suas promessas. Mas Deus, quando promete, Ele não esquece das suas promessas. Ele promete e cumpre. E a palavra de Deus nos diz em Números 23, 19, palavras proferidas por Balaão, que é um falso profeta, mas naquele momento ele estava sendo usado por Deus, e essas palavras são inspiradas por Deus, e diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria,
Ou falaria e não o confirmaria? Então veja que Balaão, na época, foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Porém, Deus não permitiu que a maldição acontecesse. Pelo contrário, na boca desse falso profeta, a maldição Deus transformou em bênção para o povo de Deus. Então nós podemos observar que uma vez salvos em Cristo e tendo a nossa família debaixo da graça de Deus, nós somos alvo das promessas de Deus. A família é alvo da promessa de Deus e de todas elas. E nós podemos receber sim as promessas. E se houver alguma maldição contra a família, ela vai ser destruída e revertida em bênção pelo poder do sangue e pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro tópico, nós vemos aqui para quem são as promessas de Deus. Então nós vemos que existem bênçãos de Deus que são para todos, né? O sol e a chuva, Deus promete para todos, né? A colheita e o plantio, Deus promete para todos, né? Deus promete para todos as estações do ano, ou seja, aquilo que é comum a todos os seres humanos são bênçãos dadas para Deus, independente da fidelidade da pessoa a Deus. Porém, isso é chamado, né, pelos teólogos de graça comum. Então é a graça estendida a toda a humanidade. Porém, quando nós pensamos no Salmo 128 que está em questão, ele mostra que algumas promessas de Deus, elas são condicionadas à nossa obediência e à nossa fidelidade a Ele. Então, se a família for fiel a Deus, ela é alvo de promessas específicas da parte do Senhor. E nós observamos que essa promessa do Salmo 128, ela é para aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é ter respeito a Deus, ter reverência a Deus. É obedecer não apenas uma atitude de uma obediência forçada, como um sacrifício, mas é obedecer a Deus por prazer. Isso é temer a Deus. É você no teu íntimo ter o desejo de não pecar contra Deus, ter um caráter firmado em Deus. E também nós vemos que andar nos caminhos do Senhor significa você cumprir os estatutos e os mandamentos da palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que os seus mandamentos não são pesados. Muitas pessoas têm os mandamentos de Deus como cercas de contenção, onde a pessoa está sendo privada da liberdade de fazer aquilo que quer. Quando, na verdade, as promessas de Deus, elas são muros de proteção. Imagine que do outro lado do muro está o abismo e existe ali uma proteção, como numa serra, numa curva perigosa, tem o guarda-reio para guardar a pessoa de cair para outro lado. Não é simplesmente para dar limites, mas para evitar o mal, para evitar o acidente. Então, os mandamentos de Deus, eles são mandamentos bons para evitar que nós venhamos a sofrer as consequências danosas de uma vida desregrada, de uma vida sem Deus. E quando nós tememos a Deus e andamos o seu caminho, nós temos dois princípios, né? Que no Salmo 22 e 23 diz que o sentimento de reverência e respeito a Deus, esse é o temor. E no Salmo 147, 11, o andar nos seus caminhos é o desejo de agradar a Deus. Então nós temos esse princípio de ter respeito a Deus, de ter reverência e ao mesmo tempo agradá-lo, querer o bem. Quando você ama alguém, você deseja agradar essa pessoa. E da mesma forma é com Deus. Então nós observamos que existem bênçãos pessoais, existem bênçãos familiares e bênçãos nacionais. E tudo depende, né, da pessoa em si temer a Deus e andar nos caminhos de Deus. Começa no indivíduo, mas o indivíduo influencia a sua casa, a sua família. E famílias abençoadas por Deus influenciam toda uma nação. Vamos falar sobre as promessas pessoais, né? No Salmo 128, versículo 2, diz assim:
você comerá do seu trabalho, ou do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem para você. Aqui nós vemos 3 promessas de sustento, felicidade e prosperidade. Deus sustenta aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus permite que ele desfrute do seu sustento, ou seja, tenha felicidade. Felicidade na família, no lar, felicidade em usufruir as coisas que conquistou. Porque muitos ímpios até têm a prosperidade no sentido material, recebem riquezas, têm riquezas, mas não desfrutam porque falta amor, porque falta alegria, porque falta paz no meio do seu lar. Agora, quando nós observamos o justo, a palavra de Deus fala aqui no Salmo 37, 25, o salmista diz: eu já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Então, Deus dá o sustento para aquele que é justo, dá o prazer de ele desfrutar, de ele poder se alegrar, ser feliz com aquilo que ele tem, e isso se chama satisfação, porque o ímpio, o avarento, ele não tem a satisfação completa. Quando ele alcança e conquista alguma coisa, ele quer mais, ele é insaciável por riquezas e nunca está feliz, e nunca está tranquilo. E nós vemos também, nessa promessa, a prosperidade, que é uma prosperidade não condicionada a bens materiais, mas uma prosperidade de vida pacífica, de vida em abundância, O ser humano busca isso nos mais diversos lugares, e hoje nós vivemos em um tempo em que as pessoas são hedonistas, ou seja, buscam prazer a qualquer custo. E essa busca pelo prazer, ao invés de a pessoa alcançar a felicidade, cada vez mais a felicidade verdadeira, que é a alegria do Espírito Santo, ela se distancia mais. Então, ser feliz, se nós olharmos para o Salmo 73, não significa ausência de lutas, de tribulações, de dificuldades, até porque o Senhor Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições e mandou nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, nós cremos que venceremos também. Então nós observamos que a verdadeira felicidade é que nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, você tem alguém a quem recorrer. Você tem o socorro bem presente na hora da angústia. A presença de Deus e a companhia de Deus é o que dá alegria, seja na adversidade, na enfermidade, seja nos momentos mais tristes. É uma diferença muito clara entre aquele que não tem Deus, ou seja, o ímpio, passando por dificuldade, e o justo. O justo, ele tem a esperança magnífica, não só nesta vida, mas também na vindoura. Nós observamos ainda as promessas para a família. Então, quando o homem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e consegue que a sua família também, a sua esposa, os seus filhos temam ao Senhor, a Bíblia diz que a sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, e os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha que coisa tremenda. A mulher é comparada à videira. A videira, no sentido bíblico, ela é uma das árvores principais, porque fornece, entre outras coisas, o fruto, que é a uva. Da uva vem o suco de uva, vem o vinho, que é o símbolo da alegria. Ou seja, a mulher que teme ao Senhor, ela é uma mulher alegre, e ela transmite alegria para o seu lar, para a sua família. Ela é uma mulher que tem frutos não só no sentido de gerar filhos, mas no sentido também de ser uma mulher que gera, que dá fruto em várias áreas, o fruto do Espírito, o fruto de transformação de vidas. E você pode consultar um pouquinho mais sobre o assunto da mulher, no papel da mulher, que nós já vimos aqui em uma das nossas lições. Mas também nós observamos que os filhos são como brotos de oliveira, ou seja, é uma promessa de renovação. A oliveira, ela produz a azeitona, de onde vem tanto como alimento, como também produz o óleo. E o azeite, para Israel, ele tem um símbolo todo especial, porque
é dos principais produtos agrícolas e é o símbolo da prosperidade, é o símbolo da unção de Deus, é o símbolo do Espírito Santo. Então, os filhos como broto de oliveira significa uma renovação, porque a árvore oliveira ela sempre está produzindo novos brotos. Quando um galho para de produzir azeitonas e tem que ser podado, automaticamente surge um renovo, surge um novo broto que vai produzir novas azeitonas. Isso quer dizer, os filhos eles são a promessa de que aquele tronco, aquela raiz, aquela linhagem, aquela genealogia vai prosseguir fiel a Deus. As bênçãos de Deus serão crescentes sobre a sua vida. Jeremias 35, 18 a 19, nos diz que um lar temente a Deus, ele não vai faltar descendentes. Ou seja, aquela família ela vai ter continuidade. Aquela genealogia vai continuar, porque o homem que teme ao Senhor, ele vai ver, né, os filhos de seus filhos e a paz sobre Israel, sobre o seu país. Então, um homem que tem o temor de Deus, ele consegue que os seus filhos sejam a bênção que ele deixa para a próxima geração. Nós observamos ainda nesse texto as bênçãos nacionais, né, que, como eu falei, um homem temente a Deus, ele gera a bênção para a família. Uma família temente a Deus, ela alcança não só uma igreja, mas toda uma sociedade, um país. E a promessa de Deus se cumpre. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Ou seja, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É um texto bem conhecido da Bíblia e que nós temos isso como garantia de Deus, que quando Deus é o Senhor do nosso país, o povo é feliz, a nação é feliz. E nós vamos ver governantes tementes a Deus, né? E é muito importante nesse tempo em que vivemos de embates políticos e eleições que estão se aproximando, nós elegermos pessoas que são tementes a Deus, porque isso faz parte também da bênção. Um homem temente a Deus, uma família estruturada no modelo bíblico temente a Deus. E essas famílias unidas podem gerar uma nação temente a Deus, uma nação onde o mal é consumido pelo bem. Então nós observamos que para o povo da época, para um judeu daqueles dias, né, ele nunca seria plenamente abençoado sem ver a bênção sobre a sua capital, que é Jerusalém, e sobre o seu país, Israel. E nós observamos que muitas promessas também messiânicas, escatológicas, se cumpriram, primeiramente em Cristo, a bênção sobre Israel e sobre as nações, e agora ainda estão se cumprindo através do povo judeu e vão ainda se cumprir após o arrebatamento da igreja. Então, quando nós observamos Israel, nós vemos a paz em Jerusalém, a bênção de Deus sobre o povo judeu, nós que somos tementes a Deus e somos descendentes de Abraão pela fé, somos abençoados também nisso. Porém, além de orar pela paz em Jerusalém, que é um mandamento bíblico, pela paz em Israel, devemos orar pela paz no nosso país. Orar de uma forma muito intensa, e é o que a IEADIO tem feito, a nossa Igreja Assembleia de Deus em Joinville, através da campanha de oração do clamor da madrugada. Temos orado pelas nossas autoridades e toda a nossa cidade, todo o nosso estado de Santa Catarina, todo o nosso país, o Brasil, e pelo mundo inteiro, para que Deus repreenda essa praga que atingiu a humanidade, que é a pandemia do coronavírus, mas também para que Deus abençoe a nação. E quando nós oramos pela nação e pelas autoridades constituídas, nós vamos gradativamente vendo a ação de Deus, repreendendo o mal, repreendendo a ação diabólica, repreendendo os demônios que estão por trás das ideologias contrárias à fé cristã. E nós vemos então a promessa se concretizando no final do texto bíblico, que fala justamente e o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Então ele vai ter longevidade, porque quando temos paz, vivemos mais.
A pessoa que tem paz, ela tem uma longevidade maior. Nós temos que clamar por essa paz. A paz sobre Israel, mas especialmente a paz sobre o Brasil, nossas cidades, nossos estados, e você que está nos assistindo de outro país, a paz sobre o teu país. Esse é o clamor que nós devemos ter, porque é uma promessa de Deus e nós temos que tomar posse dessa bênção de Deus. Além dessas promessas, a nível de indivíduo, a nível de família, a nível de nação, nós temos mais promessas de Deus que estão contidas na Bíblia Sagrada. Essas promessas são para nós e nós devemos nos apropriar delas através da graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque todas quantas são as promessas de Deus, elas têm em Jesus o sim e por Ele o amém, para a glória de Deus. Então nós vamos ver a promessa de salvação em Mateus 1:21, a promessa do Espírito Santo em João 14, do 14 ao 16, que é uma promessa que nós podemos receber no momento da salvação, e depois tem a promessa do batismo no Espírito Santo em Atos 2:39, que após a salvação tem uma segunda bênção, que é a bênção do batismo no Espírito Santo, que todo cristão pode receber, pedindo para Jesus lhe batizar com o Espírito Santo. Mas nós temos em Isaías 53:4 a promessa da cura divina, que é para todo cristão também. Em João 14:27 nós temos a promessa da paz interior. Ainda que o mundo esteja no caos, mas Deus lhe promete paz, Ele nos deixa paz. Nós vemos em Mateus 6:33 a promessa da verdadeira prosperidade, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescenta tudo o que precisamos na verdadeira prosperidade. A promessa de uma velhice feliz e frutífera está em Salmo 92:14, que nós seremos viçosos e ainda produziremos frutos na velhice. E nós temos uma promessa muito importante para os nossos dias, a promessa de segurança num mundo inseguro. Salmo 91:1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E nós vemos a promessa da segunda vinda do Senhor Jesus em Atos 1:11, e estamos aguardando, essa promessa não se cumpriu. Mas quando nós oramos e cantamos Maranata, nós estamos dizendo, ora vem Senhor Jesus, estamos esperando essa promessa. E Filipenses 3:20 fala da promessa da nossa entrada no céu. Então são todas promessas de Deus, individuais, mas também para a família cristã, para a igreja de Cristo e para a nação que teme ao Senhor e que as pessoas se convertem a Deus. Olha que interessante o nosso texto final aqui da lição, Jeremias 17, do 7 ao 8, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha que interessante essa promessa de Deus. Aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Ou seja, você tem estabilidade, você tem frutificação, você tem segurança. Mas o segredo de toda a promessa, e aqui está uma chave para nós entendermos as promessas de Deus. Talvez a principal chave hermenêutica para entendermos as promessas de Deus é o seguinte, é que toda promessa de Deus ela é condicional. Como assim, pastor? Ela tem uma condição para ser cumprida, e essa condição é a resposta humana, é a fidelidade. Então é uma simbiose, é Deus agindo no homem e o homem caminhando com Deus. Deus não simplesmente vai cumprir a promessa independente das circunstâncias. Não, a não ser, é claro, promessas específicas da sua palavra. Mas essas promessas gerais, elas são cumpridas apenas mediante a fidelidade. Então eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo, você professor, discipulador ou quem sabe aluno da lição Família Cristã. Tem uma promessa muito importante de Deus para a sua vida. Aliás, uma não, são mais de 8.000 promessas na Bíblia.
Mas para você receber, você tem que cumprir os pré-requisitos de Deus, que é ser temente a Deus, fiel a Deus, andar nos seus caminhos, ou seja, obedecer a sua palavra. Então as promessas de Deus fluem e você pode tomar posse da promessa de Deus. Ainda para ajudar você a preparar essa lição, estudar um pouco mais, nós temos a nossa outra revista de discipulado, que é a lição Conhecendo o Amor de Deus. Essa aqui, a capinha azul, é a lição de mestre. E o estudo de número 8 é sobre as promessas de Deus. E nós temos aqui muitas coisas interessantes, de uma forma mais sucinta, falando a respeito das promessas de Deus e os requisitos para alcançar a promessa de Deus, e dá um panorama geral, falando da promessa de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Então, se você tem essa lição, você pode também usar como um recurso didático, pedagógico, para estudar o Manual da Família Cristã. Caso você não tenha, eu quero dizer para você deixar ainda aberta a oportunidade, você mandar uma mensagem, seja por e-mail, pelo WhatsApp, através do nosso site Discipulado para o Brasil, você vai ter os nossos contatos e nós vamos enviar com muita alegria para você esse material, tanto a lição Conhecendo o Amor de Deus com a Família Cristã, gratuitamente, para você estar acompanhando então e também estudando a Palavra de Deus. Bem, hoje o assunto ele é um pouco mais sucinto, eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência e continue divulgando o nosso canal, o canal da IEADIO e também o canal do Discipulado para o Brasil. Se inscreva, ative a notificação através do sininho e compartilhe as nossas publicações. Eu tenho certeza que muitas vidas serão abençoadas através de você ser um divulgador, um compartilhador desse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima lição, se Deus quiser. Um forte abraço e a paz do Senhor.